Olá lá, vamos falar um pouco em português, fazer um vídeo em português. Então, hoje, né, eu gostaria de falar sobre sei lá, a situação dos brasileiros aqui no Japão. E, então, eu estava pensando sobre racismo, discriminação e como fazer para combater, né, essas coisas, como combater racismo e discriminação. E a única coisa que eu penso é que as pessoas, né, precisam se unir em grupos, né, em comunidades. Precisam formar grupos, comunidades e ajudar entre si, né? Acho que esse é o único jeito, assim, de, assim, sei lá, combater a discriminação ou, sei lá, racismo, sei lá. Acho que, porque na minha opinião, sempre haverá pessoas, né, com discriminação ou, sei lá, com pensamentos racistas, assim, porque toda pessoa tem o direito, né, tem o direito de escolher quem, quem gosta, quem não gosta, né. Ninguém pode me forçar a gostar de uma certa pessoa, ninguém pode me forçar a não gostar de outra pessoa. Né? Gostar e não gostar é um direito meu. Eu escolho quem eu gosto, quem eu não gosto. Né? E ninguém pode me forçar, né, a aceitar pessoas que eu não gosto. Né? Então, esse conceito, né, de racismo, discriminação, não importa. É apenas. Isso são apenas assim qualquer que seja o motivo, não importa o motivo. Eu posso não gostar de uma pessoa simplesmente por causa do formato do nariz, sei lá, pode ser um motivo estúpido, mas o motivo em si não interessa. Eu tenho o direito, né, de não aceitar, de não gostar de uma certa pessoa e gostar de outra pessoa, né? Gostar e não gostar é um direito meu, né? É um direito de cada pessoa. Então, quando você fala assim, vamos combater racismo e discriminação, você está tirando o direito dessa pessoa, né? Você está forçando as pessoas a aceitarem as outras pessoas, né? Sem dar o direito de escolher que tipo de pessoa ela gosta ou não, né? Então existe esse problema, né? Até certo ponto, né? Combater racismo e discriminação você pode fazer, mas até certo ponto você precisa respeitar o direito das pessoas, né? De escolherem quem elas gostam, quem não gostam, né? E mas no caso assim, por exemplo, de minorias, dentro de uma sociedade sempre existem minorias, né? Por exemplo, aqui no Japão, os brasileiros, né? Os brasileiros são a minoria no Japão, embora haja bastante brasileiros, muitos brasileiros aqui no Japão. E eu sempre penso assim, né, que os brasileiros deveriam se unir em comunidades, em grupos, né? E ajudar entre si, né? Ajudar os brasileiros entre si. E estava pensando em uma coisa, né? Que existem muitos brasileiros morando no Japão que estão esquecendo português, não falam japonês e não falam inglês. É o tipo de brasileiro que simplesmente não consegue se comunicar, não consegue se expressar, não consegue nenhuma língua, nem no japonês, nem em português, nem em inglês. Né? E esse é o tipo de pessoa que é bastante assim triste, né? Ah, eu encontrei esse tipo de pessoa uma vez, acho que aqui na internet, no YouTube, e era uma senhora, sei lá, não sei, uma pessoa de uma mulher, né, meia idade, era casada com um japonês e ela não, o português dela, ela escrevia português assim sem acentos, sem ponto, sem vírgula. E era uma coisa horrível, né? E era muito difícil para mim, né, de entender o que ela estava escrevendo. E é claro, o marido era japonês e provavelmente o marido foi quem comprou o computador e acessou a internet e tudo. Mas ela não parecia saber falar japonês também, né? Eu mandei uma mensagem em japonês, mas ela não sabia. Aparentemente ela não sabia ler e escrever japonês, né? Ela conseguia falar um pouco, provavelmente, né? Porque ela falava com a família provavelmente em japonês. Mas ela não sabia ler e escrever. E provavelmente não sabia ler e escrever em inglês também. E português também, o português dela ela estava esquecendo, estava ficando horrível, né? E esse tipo de pessoa é bastante triste, né? Porque é uma pessoa assim que não consegue se expressar em nenhuma língua. Não consegue se expressar na língua local, não consegue se expressar em português nem em inglês, né? E existe esse problema, você não conseguir se comunicar com outras pessoas, não conseguir se comunicar, se expressar, não consegue fazer amigos, assim, e principalmente quando você mora num país estrangeiro.
E é difícil fazer amigos num país estrangeiro, né? O que as pessoas geralmente fazem é procurar outras pessoas do mesmo país. Se você mora no Japão, por exemplo, você é brasileiro e mora no Japão, em geral, o que você faz é procurar outros brasileiros, né? E se associar com outros brasileiros. Esse é o jeito mais fácil de se fazer amigos, né? O outro jeito seria realmente estudar a língua do país, né? No caso do Japão, estudar japonês e tentar fazer amigos japoneses. Só que, na minha experiência, sei lá, é difícil, né? Fazer amigos, assim, japoneses. Porque muitos japoneses não vão querer, assim, geralmente não têm interesse em ter amigos estrangeiros. A não ser que esses japoneses tenham interesse no Brasil. Aí já é diferente, né? Se você encontra japoneses que têm interesse no Brasil, né, aí eles sim, eles vão querer ser seu amigo, porque eles querem aprender a língua, querem aprender a cultura, né? Mas a maioria dos japoneses em geral, eles não vão querer, assim, só. Não apenas o Japão, talvez. Eu penso que outros países também provavelmente deve ser a mesma coisa, né? A não ser que eles tenham interesse, assim, na sua cultura, na sua língua, eles não vão ter, assim, muito, assim, em comum, né? Porque fazer amizade com você, né? Precisa ter alguma coisa em comum para poder formar amizade. Então, no caso de brasileiros morando no Japão, é muito mais fácil, né, fazer amigos com outros brasileiros do que com japoneses e outras nacionalidades, né? E esse é o grande problema quando você é brasileiro e está esquecendo português, não consegue mais falar em português. Isso se torna uma dificuldade, você não consegue fazer amizade nem com outros brasileiros. E nesse caso, né, se você, no caso desses brasileiros que estão esquecendo português, não falam japonês, não falam inglês, né, essas pessoas não vão conseguir usar a internet, não sabem comprar, não conseguem comprar o computador, não sabem usar o computador, porque os computadores aqui no Japão vão estar todos em japonês, né? Você nunca vai ser provavelmente, vai ser muito difícil aqui no Japão conseguir encontrar um computador com, por exemplo, sistema operacional em português. Acho que vai ser quase impossível, né? Sistemas operacionais aqui no Japão estão todos em japonês, né? E no máximo você pode encontrar computadores em inglês. Inglês será o máximo, né? Mas em português, assim, a não ser que você consiga importar o computador assim, do Brasil, aqui no Japão vai ser muito difícil, né, encontrar um computador em português. Então, se uma pessoa que não consegue falar e escrever, não apenas falar, né, ler e escrever japonês, né, não consegue usar o computador, não consegue usar a internet. Imagina, para mim é quase impossível, né, imaginar isso, porque eu uso o computador todos os dias, né, e eu uso a internet, tudo, né, eu sempre vejo assim notícias do Brasil, notícias do mundo em inglês, em português e japonês. E para mim, né, eu tenho esse contato, né. E imaginar, né, um brasileiro morando no Japão que não tem a internet, não tem computador, né, não tem acesso à internet, não tem acesso ao computador. E não apenas acesso físico, você precisa saber falar a língua, falar e escrever e ler japonês para poder usar um computador no Japão, né. E esse é um grande problema, né? Quando você não consegue, não sabe a língua, né? Não consegue usar o computador, não tem acesso à internet. E como assim, né? Como fazer para unir os brasileiros que moram no Japão, né? Como fazer para formar uma comunidade? Eu moro perto de Tóquio, eu moro em Kawasaki, perto de Tóquio. E na região de Tóquio não há muitos brasileiros. Parece que os brasileiros, existem mais brasileiros na região de Hamamatsu, sei lá, em outras cidades, né? Não sei por quê, porque parece que em Hamamatsu tem uma fábrica da Toyota que emprega brasileiros, né? Então muitos brasileiros vão morar naquela região. E aqui em Tóquio já é mais difícil, né? Para mim é muito difícil para mim encontrar brasileiros aqui na região de Tóquio. A não ser que sejam turistas. Existem agora muitos brasileiros que são, sei lá, têm dinheiro, são ricos e vêm como turistas para o Japão e vêm visitar, passear por Tóquio, né? E de vez em quando eu vou para Tóquio e encontro brasileiros, né? Estou andando na rua, né? E esses turistas estão do meu lado falando em português. Eles olham para mim e eles pensam que eu sou japonês, né? Na verdade eu sou brasileiro, estou entendendo tudo o que eles estão falando, né? Pois é, hoje é isso que eu gostaria de falar.